Olá! Último vídeo, espero conseguir fazer em um único vídeo. A ideia é falar sobre ponto médio. Lembra de como calculava a média? Ah, professor, qual é a minha média da nota? O que você fazia? Um aluno tirou 5 e 9. Qual é a média da nota dele? Você soma e divide por 2. Ou seja, a pior é 5, a melhor é 9. Somando as duas dá 14. Dividido por 2, 7. 7 é o valor que está no meio entre 5 e 9. Ah, professor, qual é o ponto médio se fossem 3 notas? Sei lá, tirou 3, 5 e 9. Qual é o ponto médio? Qual é a média da nota dele? Mesma coisa. 3 mais 5 mais 9, só que agora eu divido por 3, porque são 3 pontos que eu estou escolhendo. 14 com 3, 17. Dividido por 3 vai dar 5, alguma coisa, quase 6, né? 3 vezes 6 é 18. Então, a ideia de ponto médio é a mesma coisa que a média da nota, só que a gente usa o plano cartesiano. Primeira coisa, você tem que lembrar que x está na horizontal e o y está na vertical, tá bom? Primeira coisa a lembrar. Segundo, lembrar, né, que x é a abscissa e o y é a ordenada. Não que eu vá pedir isso na atividade, mas para quem aí vai fazer os seus concursos, entrevistas, isso é algo muito importante de lembrar. Mas vamos ao cálculo em si. Então vamos fazer as 3 formas e depois a gente vê um pouquinho mais diferente. O mais fácil, então tem o segmento AB. O segmento a gente escreve desse jeito, ó. Tá? Põe um tracinho lá em cima. Quando não dá, por exemplo, no computador, às vezes, dependendo do programa que você utiliza, no caso do formulário, não dá para pôr esse traço. Então eu escrevi segmento AB. Mas quando eu faço assim, eu já estou dizendo que é um segmento AB, que é esse daqui, ó, tá? Qual é o ponto médio dele? Primeiro, tem que saber quais são os pontos dele. Eu não sei se você consegue ver aí no vídeo as linhas da lousa, mas eu vou marcar aqui, ó. Aqui está a primeira, então aqui é uma linha, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na primeira linha da lousa, 2, 3, 4, e na quinta linha da lousa, tá? Eu não preciso pôr o número, eu posso olhar as linhas e determinar, ó, cada linha tem uma unidade de medida. Eu posso falar 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, não tem problema, tá? Eu determinei, se o exercício não falou, eu determino. Então, eu determinei aqui uma unidade de área, de comprimento, desculpa. Então, o ponto A, o x é 1, porque na ordem alfabética primeiro vem o x. E o y, mesma coisa, eu vou olhar aqui nos tracinhos. Aqui tem um tracinho, aqui tem outro, e aqui tem outro, tá? Então, contei os meus tracinhos. Tudo bem? Então, tá aqui os meus traços. E a altura dele no y é 1. Primeiro valor x e y, ordem alfabética. O B, ele tem o ponto no x, é o ponto 5, e no y também é ponto 1, tá? E agora eu quero saber o ponto médio. Bem, é só calcular a média. Vamos calcular a média só do x, então. Esse segmento vai ter um valor para o x e vai ter um valor para o y. Então, qual é o ponto do meio para o x? Se uma nota é 1 e outra nota é 5, qual é o valor que está no meio delas? Bem, eu faço para o ponto x, eu faço 5 mais 1 e divido por 2. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é 3. Ou seja, o ponto médio está aqui, ó. Tá? Está no meio do 1 e do 5. 2 para um lado, 2 para o outro. Isso é o meio, tá? Então, eu já sei que o ponto médio em x é 3. E em y? Bem, era 1 e continua 1, só pode ser 1. Mas vamos fazer a conta. 1 mais 1. E o resultado divide por 2. 1 mais 1 é 2. 2 dividido por 2. Tem que ser ele mesmo, né? Afinal de contas, é uma linha contínua. Então, tá aqui, tá? Então, vou deixar aqui. Eu tenho, então, o segmento, o ponto do segmento, né? O ponto médio. Deixa eu pôr um M aqui. O ponto médio do segmento AB é esse. Eu tenho o ponto A, se o exercício pedir. Eu tenho o ponto B, se o exercício pedir, tá? Eu tenho a continha. Quem vai fazer no papel, eu sempre peço que essa conta fique, tá? Porque eu quero corrigir. Como aqui é um vídeo, vamos tirar e vamos para a próxima. Segmento CD. Então, eu quero saber o ponto médio do segmento
CD, o ponto médio, tá? Esse M de médio. Bem, eu sei que o ponto C vale 5, um tracinho 6, um tracinho 7. Então vale 7 e na altura vale 1. E o ponto D, no X, o ponto D também é 7. Só que ao Y, que é a altura, ó, ele está subindo até aqui, ó. Essa altura aqui é 5. Que eu já tinha colocado os valores, né? Bem, eu sei que no ponto médio, no X, ó, ordem alfabética, X e Y. Eu sei que no X é 7 e 7, então não vai mudar, né? E não pode mudar, é uma linha contínua. Mas se eu quisesse fazer a conta, 7 mais 7 dividido por 2. 7 mais 7 é 14, dividido por 2 é 7. Tá aqui. E o Y, o meio, eu quero saber aqui. Eu quero saber mais ou menos aonde é o meio dessa reta. Bem, o meio para Y, eu vou pegar o primeiro Y é 1, vou pegar o segundo é 5 e vou dividir por 2. 1 mais 5 é 6, dividido por 2, eu sei que o ponto médio é 3. E é exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ó? No meio, aonde está o 3, tá? E finalmente o último, como eu estou na dúvida se a câmera vai pegar, eu vou apagar aqui só por precaução. Então vamos lá. Agora essa reta está inclinada. Então ela está mudando tanto no valor do E quanto no valor do F. Então se eu quiser saber o segmento EF, ponto médio dele, lembrando que primeiro é X e depois o Y, conforme a ordem alfabética, vamos lá. Valor do ponto E é no Y, não está marcado, mas está entre 1 e o 3. Qual só pode ser? O 2, né? Então, X é 2 e o Y é 2 também. E o ponto F, o F está aqui, ó. No X está entre o 3 e o 5, só pode ser o 4. E no Y é o 6. Está aqui. De novo, mas agora eu vou ter que calcular de verdade os dois, né? 2 mais 4 dividido por 2. E o Y é igual a 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é 3. 6 com 2 é 8, dividido por 2 é 4. Então eu sei que o X vale 3 e o Y vale 4. Se eu buscar aqui, ó, então eu disse que o X vale 3, está aqui, ó. E o Y vale 4. Esse é o meu ponto médio, tá? Joia? Então tá aqui. Ponto médio EF, o ponto E, o ponto F e uma conta que para quem faz no papel, eu sempre solicito que me devolva para eu observar. Vamos, eu falei que tinha o mais difícil. Olha esse daqui. Vamos desenhar aqui mesmo. Vamos pegar dois pontos aqui e ligar. Ponto A, ponto B. Tá? Como a lousa é quadriculada, eu peguei, sei lá, 1, 2, aqui ó. Esse ponto para X está em 3 e para Y está em 1, 2, 3. Só que para cima é positivo, para baixo é negativo. Então esse ponto B, ó, vamos colocar aqui, ó. Ponto B. X é 3 e Y menos 3. O ponto A, ele está na altura aqui para Y é 1 e para X é menos 1, menos 2, porque está voltando. Então é menos 2 e 1. Veja, eu tenho valores positivos e negativos, mas a ideia é a mesma, tá? Você soma esses valores. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Os pontos médios do segmento AB, esse M é de ponto médio, tá? Do segmento AB. Como ficaria então? Eu vou pegar o valor do X, menos 2 mais 3. Sinais diferentes, soma ou subtrai? Subtrai e permanece o sinal do número mais distante do zero, da base. Então aqui no caso é o positivo. 3 menos 2 é 1. 1 dividido por 2 é meio. Vou deixar como meio mesmo. Então eu sei que o X vale meio. Poderia escrever como 0,5 e o Y 1 mais menos 3. Põe entre parênteses, né, para não confundir. Positivo com negativo fica negativo.
1 menos 3 é menos 2. Então vai ser menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, cadê? Aqui, menos 1. Tá? Então, ponto médio é meio, 0,5, se quiser se escrever assim. E para y é menos 1, ok? Então, situações que vai aparecer lá. Basicamente, a ideia principal do ponto médio é esse, tá bem? Sempre somos 2 e dividir por 2, tanto para o x quanto para o y. Lembra de seguir a abscissa e ordenada. E é só. Lembrando, quando fazendo o formulário, tenta deixar claro ponto médio do segmento AB, tá? Isso vai ajudar muito a tentar compreender o resultado. Joia? Obrigado, boa atividade.